gente que tem problema com números, a Bíblia não tem. Pergunta por quê? Porque tem um livro na Bíblia que se chama o quê? Números. De tanto que os números são importantes. Agora, nós aqui não temos um problema com numerolatria, que a gente não idolatra números. Mas nem também tem problema com numerofobia. Então, os números revelam muito sobre nós. E nos últimos 10 anos, eu tive a oportunidade de, como pastor, apresentar 48 crianças. Tive a oportunidade de batizar 117 pessoas. Eu fiz 22 casamentos. Nós ultrapassamos a marca de mais de 150 voluntários, a cultura do voluntariado que não existia. E uma igreja que tinha 3 departamentos, hoje tem 14. E para quem era 40, que diminuiu para 20, hoje somos mais de 500. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque anotado, esse é o meu sermão de número 568. Então, sinta-se privilegiado, que hoje Deus vai falar muito com você. Amém? Antes de falar qualquer coisa, eu quero orar com você e te pedir que você agora fique bastante conectado aqui, não se distraia, porque essa palavra vai falar muito com você e vai trazer transformação de vida. Pai, obrigado por esse momento que nós estamos aqui reunidos em família, nessa comunhão, e eu te peço que essa palavra seja como uma semente derramada em cada coração, porque eu tenho certeza que no tempo certo, ela dará os seus frutos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Eu quero conversar com você hoje, no sermão de número 568, sobre o tema emocionalmente saudável. Neste mês nós estamos falando sobre sabedoria. Por quê? Porque nós somos muito intencionais, nós estamos no início do ano, 2025, e nós precisamos de falar sobre sabedoria, porque são as decisões sábias que nós estamos tomando a partir de agora, que dirá como nós chegaremos ao final deste ano. Não adianta a gente deixar para o segundo semestre ou até para o final do ano, arrumar uma correria para poder conquistar as coisas que poderíamos ter planejado com sabedoria para alcançarmos como meta neste ano. Você precisa ter metas, faça metas financeiras, de descanso, de viagens, dos seus sonhos, dos planos. Isso é importante você fazer. E diz a Bíblia que o povo perece por falta de conhecimento. Agora eu preciso dizer para você que nem todo inteligente é sábio, porque a inteligência você adquire lendo bons livros, estudando, mas a sabedoria você vai adquirir pedindo a Deus e tendo um relacionamento com Ele, e principalmente amadurecendo a sua vida a partir de relacionamentos. Com isso você vai ficando maduro. O que significa isso? As coisas erradas que eu já cometi, não cometo mais, porque eu fiz um auto-feedback, percebi que aquilo não era bom, então eu já não faço mais. Se você era uma pessoa que deixava qualquer pessoa entrar na sua vida facilmente e era machucado, hoje você já aprendeu que para poder ser amigo seu de verdade, tem que comer pelo menos 1 quilo de sal com você, já dizia o meu pai. Meu pai é uma pessoa por que essa figura, né, do sal? Porque se você cozinha, você sabe que o sal você usa ele de forma bem moderada. Você não consegue acabar com 1 quilo de sal em 2 refeições, né? Então, o meu pai, ele é uma pessoa que, segundo ele, teve a oportunidade de estudar até a 4ª série, né? Mas é um visionário, um empreendedor, plantou 4 igrejas, somam-se hoje mais de 1.000 pessoas. Quando ele começou a liderar a Mensageiros em Arcos, era 12. Hoje somam-se mais de 1.000 pessoas as igrejas que ele plantou. Estudou até a 4ª série, mas lia muito a Bíblia, que tem muita riqueza. A Bíblia tem muita riqueza, as revelações do céu e principalmente a convivência com as pessoas que foi trazendo essa maturidade para ele. Incrível falar sobre isso, porque ontem na ordenação dele como apóstolo, eu pude falar para a igreja o que eu estou percebendo nos últimos dias, porque às vezes na minha imaturidade, há 10, 15 anos atrás, eu tinha coisas que eu queria agregar na vida dele, no ministério dele, e falava de forma imatura, não entendendo muito bem, porque ele já era visionário, via lá na frente,
E hoje eu sento em algumas mesas poderosas, que eu faço algumas perguntas e eles dizem esse e esse e esse é o caminho. E eu paro para pensar, meu pai já falava isso tudo. E que bom, né? E que bom. Eu digo que se meu pai tivesse vocês na vida dele, olha que palavra boa. Se meu pai tivesse vocês na vida dele, os recursos que nós temos hoje, inclusive os tecnológicos, ele teria plantado mais de 50 igrejas. Você deveria fazer festa, porque eu falei que se você tivesse com ele, ele teria chegado mais longe. E o texto de Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz que como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Vou ler de novo. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Por que o autor usa a figura de uma cidade com muros derrubados? Porque naquele tempo, na antiguidade, nas histórias bíblicas, aquele povo, as nações tinham como fonte de segurança para suas cidades muros muito, muito altos. Você pode ver na história contada em Josué, quando eles estão prestes a derrubar as muralhas de Jericó, dizem que o muro era tão alto, mas a sua largura também chegava a quase 7 metros de largura. Pensa isso, porque andava carros lá para poder proteger a cidade. Então, além de muito alto, eram muito largos, porque era sinal de proteção. Então, o que o autor está querendo dizer é que se você não tiver muros ao seu redor para proteger você, e agora trazendo para a questão emocional, você não vai saber se dominar. E a Bíblia já nos ensina sobre o domínio próprio. Eu quase perdi um grande negócio por tomar uma decisão de cabeça cheia. Isso acontece muito com a gente. Por isso que nós não devemos tomar decisões baseadas nas emoções que nós estamos. Se não fosse um sócio que eu tinha, que disse para mim, Henrique, vamos acalmar, vamos esperar até amanhã, eu já tinha mandado cancelar o negócio, já não queria mais. Eu estava arrumando um problema para mim, porque eu estava tomando uma decisão baseada na emoção que eu estava sentindo naquele momento. Existem diversas teorias sobre as emoções humanas, né? Mas de acordo com um estudo da Universidade da Califórnia, existem 27 emoções diferentes. Quais são elas? Diversão, ansiedade, estranhamento, desejo, excitação, temor, medo, horror, tédio, calma, empatia, dúvida, nojo, encantamento, nostalgia, satisfação, adoração, admiração, apreço visual, inveja, romance, tristeza, surpresa, simpatia, triunfo, interesse e alegria. Pensa se a gente não sente todos os dias um misto de todas essas emoções. Agora, é muito importante equilibrar a razão e a emoção para tomadas de decisões benéficas. Porque a razão é a capacidade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar. Mas existem os extremos, nós precisamos do equilíbrio, porque tem gente que só vive do lado esquerdo do cérebro. Que lado esquerdo é esse? Né? Segundo a neuroplasticidade, nosso cérebro é dividido em dois, e do lado esquerdo existe o poder que nós temos de fazer imaginações, de sonharmos com os olhos abertos, né? De imaginar que você pode ir em algum país e estando lá em Orlando em 2025, alguma coisa assim, né? E que você consegue se imaginar em muitos lugares, né? Aí de repente você está sonhando com esse seu lado esquerdo e Deus abençoando, você fazendo uma boa administração e se livrando de todas as dívidas neste ano. É bom que ninguém deve aqui, glória a Deus, né? E você ficando livre disso, e você tendo para dar, porque você é um generoso, e aí sua mente está lá, né, sonhando com um carro novo, com a casa nova, você está lá sonhando com um Pix que você vai fazer para o telão que nós vamos comprar na casa nova, você está lá sonhando, porque eu sei que você vai ter dinheiro para poder pagar sozinho, mas você vai deixar a gente participar disso. Aí de repente o seu lado direito, que é totalmente racional, diz assim, acorda, olha a sua conta bancária. Já aconteceu com alguém ou só comigo? Não é uma briga aqui dentro? Você está sonhando, de repente, pá, aí o seu lado racional. O problema é que tem gente que só fica nesse lado esquerdo do cérebro, mas também tem gente que só vive no lado direito do cérebro, que é o lado da razão. É sempre aquela pessoa que você está tentando mostrar para ela que você vai conseguir alguma coisa na vida, e ele diz para você, acorda. Você está sonhando acordado?
Mas o importante mesmo é nós termos equilíbrio, tendo a certeza que Deus pode fazer coisas incríveis e que nós também devemos fazer a nossa parte. Na década de 90, Daniel Goleman, um dos autores que eu mais gosto de ler, criou uma coletânea de textos e artigos para Harvard Business, sobre a importância da inteligência emocional. Inicialmente isso causou impacto, porque pensa, nós estamos falando da década de 90. Em todos os ambientes de negócio causou um forte impacto, e ainda causa nos dias de hoje, inclusive porque a maioria das pessoas colocam foco somente em resultados imediatos. Daniel Goleman é psicólogo formado pela Universidade de Harvard, é PhD, e por 12 anos, inclusive, escreveu para o New York Times. O que é mais importante para a liderança que Daniel Goleman tenta explicar, que obtém resultados? O QI, que é o quociente de inteligência, ou o QE, que é o quociente emocional? O paradoxo é que ambos importam, mas de forma bem diferente. Não há dúvidas que o QI, que é o quociente de inteligência, é a melhor forma de encaminhar as pessoas para as carreiras que eles são mais adequadas para lidar com as complexidades cognitivas de profissões como medicina, direito, contabilidade ou até um executivo de alto nível. No entanto, a execução de suas tarefas se destacam os que têm uma maior habilidade emocional. Então, o que é inteligência emocional? É a capacidade de reconhecer, compreender e gerir suas próprias emoções, bem como as dos outros. O que Daniel Goleman está querendo dizer de uma forma mais simplificada para você, não que você não tenha entendido aquilo que eu expliquei para você de acordo com as palavras dele. Não adianta você ser um excelente profissional, não adianta você ter um currículo incrível, estudar nas melhores escolas e faculdades, e quando for gerenciar seu negócio, não ter gestão da emoção. Porque senão você acaba com tudo. Eu conheço pessoas, eu conheço empreendedores, que alguns deles eu já falei para eles, olha, vocês são incríveis para poder empreender, vocês realmente conseguem fazer dinheiro. Só que é o seguinte, quer um conselho? Contrate alguém para poder fazer a sua gestão de pessoas. Porque não adianta você saber fazer dinheiro, não adianta você ter uma mente criativa, não adianta você conseguir empreender em várias coisas se você não tem inteligência emocional. Hoje em dia, as pessoas, principalmente o mundo corporativo, ele tem entendido que não é só sobre a pessoa trabalhar e ganhar o seu dinheiro no 5º dia útil, ou o seu bônus de salário. Não é sobre isso, é sobre entender que talvez a pessoa não está produzindo naquela terça-feira que ele deveria estar cheio de força. Não é porque ele não quer fazer com você com vontade, é porque está passando problema em casa. E às vezes você tem que saber lidar como se fosse um psicólogo. Às vezes você tem que dar férias antes do combinado. Às vezes você precisa fazer alguma coisa para que essa pessoa se sinta importante. As pessoas hoje que mais têm sucesso são aquelas que entendem que eu preciso dar uma causa para você comprar para trabalhar comigo. Então, se eu te dou uma causa, você vai sentir prazer em trabalhar comigo. Se eu te der uma causa, você vai querer casar comigo. Por que tem gente que não casa? Porque não tem uma causa. E segundo o J.B. Carvalho, que é um amigo meu, ele diz assim que as mulheres, elas querem que os homens as leve a algum lugar. E sobre isso, decisões emocionalmente sábias são aquelas feitas com base em entender que eu estou construindo algo com você, logo eu não estou pronto. Tenho percebido eu que adolescentes que têm aquele ventinho na barriga, que consegue ver borbolhas ao encontrar um menino ou uma menina, eles se apaixonam e com 18 anos de idade eles começam a namorar e logo se casam, formam uma família. Eles têm uma maior chance de se casarem e permanecerem casados, porque quando eles se conheceram, eles estavam em construção. Quando eu conheci Marina, quando nós nos casamos, ela tinha 18 anos, eu tinha 21. Então Marina não me conhecia. Se talvez ela tivesse o poder de ver o futuro e de todos os problemas que a gente já tinha passado, e que os problemas de estar casado com um homem como eu, talvez ela diria, não, eu não quero essa medida para mim. Talvez se eu olhasse para as dores familiares que ela carregava e que a gente tinha que saber lidar lá na frente, talvez eu ia dizer, não, eu não quero. É por isso que principalmente depois que as pessoas passam dos 30, a régua sobe demais e elas querem se casar com alguém que elas ainda não se tornou.
Porque eu coloco uma regra tão alta para o outro, sendo que eu não sou essa pessoa ainda. E eu não estou incentivando a você, porque isso não é inteligência emocional. Se casar com a pessoa que você conheceu ontem. Não é sobre isso. Mas é baixar a régua. E é entender que nós estamos debaixo de uma onda de construção. Então, hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã com certeza eu serei melhor do que hoje. Na minha vida, no meu ministério, se eu eliminasse toda pessoa que errasse comigo, eu estaria sozinho. É claro que existem algumas pessoas que vão errar com você, que você tem que perdoar, mas não tem a ver com deixar ficar próximo novamente. Mas você precisa ter essa maturidade, essa flexibilidade, principalmente no casamento, porque o casamento é uma escola, a maior escola de caráter. É o casamento. E por que hoje em dia nós temos tantos problemas nos relacionamentos de pessoas que já estão casadas? Porque os homens perderam o propósito para qual eles vieram na terra. Quando você vê uma mulher tomando muitas decisões, você pode ter certeza que está casada com um homem que perdeu a capacidade de decidir. É por isso, mulher, que eu quero dar um conselho para você. Se você está casada, deixe o seu marido tomar decisões, mesmo que talvez ele vá errar, mas deixa ele tomar decisões. Por quê? Porque eu conheço mulheres que elas que têm que ir lá cobrar o outro cara que ficou devendo. O cara não faz isso. E o que você precisa entender? Isso é muito dolorido. Isso dói para uma mulher fazer um papel que não é dela. Da mesma forma que dói para um homem fazer um papel que não é dele. Tenho percebido eu que muitos papais homens, e agora essa palavra é muito importante para você, que principalmente que teve falta de paternidade, principalmente que não teve o pai perto, tenho percebido eu que eles querem fazer um papel importante, que devem ser feito, mas estão partindo para outro extremo agora. O que você quer falar com mais clareza, pastor? Dá banho lá no seu bebê, pai. Troca ele, cuida, dá carinho. Você pode dar o alimento necessário para ele quando chegar esse momento da papinha. Mas deixa eu te contar, deixa a mãe fazer o papel dela. Deixa a mamãe fazer o papel dela, porque eu sei que isso mexe, né? Mas hoje a gente está tendo muito papai de internet. Muito papai de rede social. Tá, pastor, o que você está querendo falar? Melhora com clareza, vai trabalhar e prover sua casa? Por que você acha que está surgindo movimentos de homens, como nunca houve antes? De livros para homens, movimento de homens. Um movimento que saiu lá da Guatemala, pegou o Brasil e está pegando o mundo, levando os homens para a montanha. Para quê? Para os homens pagar e ficar sem comer. Ué. Para quê? Para poder fazer com que eles se sintam na melhor versão que eles vieram para vir ao mundo, sacrificar pela sua família. Essa é uma boa palavra? Então hoje eu quero te dar alguns princípios para você ter uma vida emocionalmente saudável. O primeiro, comunique-se de forma clara. Em 2022, o Brasil tinha cerca de 11,4 milhões de pessoas analfabetas, o que corresponde a uma taxa de analfabetismo de 7%. Mas o maior problema do Brasil não é esse analfabetismo, mas é o analfabetismo funcional. O que é ele? É quando uma pessoa consegue conhecer letras e números, mas não consegue compreender textos simples ou fazer operações matemáticas. Tá, deixa eu tentar melhorar isso para você. Essas pessoas são aquelas, e aqui eu não estou indo contra essa classe que ainda não aprendeu a ler, não escrever. Eu nunca vi alguém que não sabe ler e não sabe escrever, que não sabe ler e não sabe escrever por opção própria. É porque realmente não teve condições. Mas isso tem diminuído. De acordo com o Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional de 2018, cerca de 30% dos brasileiros de 15 a 64 anos eram analfabetos funcionais. O que significa isso? Eu tive uma conversa com você, mas você não tem capacidade de interpretar do jeito que eu te falei. Por isso que as nossas conversas, uma boa sabedoria, uma boa tomada de decisão baseada na sabedoria, hoje para você é fazer isso. Você precisa comunicar-se de forma clara. Diga para a pessoa, foi isso mesmo, eu disse esses dias, né? É isso mesmo que você quis dizer? É isso mesmo que eu entendi?
Eu quero usar o mesmo texto que eu usei de Pedro, quando no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João capítulo 21, versículo 19, que diz: Jesus disse isso para indicar que tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você já correu da cruz, mas agora vai chegar um momento que você vai para a cruz. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia. Perguntara: Senhor, quem irá te trair? Quando Pedro o viu, que nesse caso era João, perguntou: Senhor, e quanto a este? E quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. No versículo 23 diz: foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Provavelmente você, um estudioso da Bíblia, sabe que Pedro era aquela pessoa da fala do grego koiné. O que era o grego koiné? Paulo já tinha um grego mais refinado. O grego koiné era mais ou menos um mineiro pedindo 1 litro de leite. Como que um mineiro pede 1 litro de leite? Dá 1 litro de leite. Se você for olhar as cartas de Pedro, você vai observar um escrito mais simples. Ele até diz: Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. O cara que andou com Jesus. Paulo escreve umas coisas difíceis de se entender. Paulo era esse cara mais refinado na escrita, na fala. Mas Pedro provavelmente tinha essa dificuldade, principalmente de interpretação. Porque Jesus usa o quê? Uma ironia. Tem gente que quando você vai falar para ele de forma irônica, você tem que explicar. Hoje nós estamos num tempo em que nós temos que escrever, nós escrevemos as frases e embaixo nós colocamos: contém ironia. Que as pessoas estão com dificuldade de interpretar. Então, você que quer ter uma boa inteligência emocional e viver de forma emocionalmente saudável, tenha uma mensagem clara. Seja claro. Não entre, ponto 2, não entre em uma guerra que não é sua. Neste ano, não entre em guerra que não pertence a você. Gideão, que é um personagem que está no período dos Juízes, ele era um diplomata. Gideão se considerava o menor de sua casa e dizia que a sua família era a mais pobre de Manassés. Ele tinha essas dificuldades, ele vivia em um contexto difícil, quando precisava se esconder em um lagar para poder malhar trigo. Mas depois de vencer a guerra contra os midianitas, aparecem em sua vida os efraimitas. Os efraimitas eram terríveis, são pessoas que vivem à procura de uma confusão. Juízes capítulo 8, versículo 1, vai dizer que os homens de Efraim foram tirar satisfação com Gideão, de por que não os convidaram para poder fazer parte da guerra contra os midianitas, e disse: que é isso que você fez conosco, não nos chamando quando foi lutar contra os midianitas? E discutiram fortemente com ele. Porém, ele disse: que mais fiz eu agora do que vocês? Não é fato que poucos cachos de uvas deixados por Efraim são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou nas mãos de vocês os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. O que pude eu fazer em comparação com o que vocês fizeram? Depois de dizer isto, abrandou-se a ira deles contra Gideão. Efraimitas, eles gostam de entrar em guerra. A guerra que não é deles, eles gostam de entrar. Você conhece pessoas assim? Eu conheço. Todas as vezes que você entra numa conversa, todas as vezes que você entra numa relação que não te pertence, você está comprando uma guerra que não é sua. Você está partindo por um caminho que você não deveria partir. Existem pessoas que ficam à procura de uma confusão. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Tem situações no seu cotidiano que é melhor você optar pela palavra branda, pela palavra com sabedoria. Eu sei que você está cheio de razão, mas nós já conversamos. Maturidade é deixar o outro vencer a conversa. Outra coisa que você precisa aprender neste ano: se você não estiver disposto a sustentar, não diga. Sabe aquela pessoa que fala assim para você: olha, eu vou te contar uma coisa sobre o fulano, mas se não fala que foi eu te falei não, viu? Não. Nem chega para mim mais. Chegava, não chega para mim mais não. Olha, eu vou te dizer algo sobre o fulano, mas se não fala que foi eu não. Não diga algo. Isso aqui já vai te ajudar demais a falar coisas que vão edificar você. Não fale de coisas nas quais você não está disposto a sustentar. Se eu falei, eu sustento.
E se eu não falei porque eu não sustento, significa que eu não devo passar para frente, que eu não tenho tanta certeza. O nosso maior problema é que nós temos pecado com as palavras que saem dos nossos lábios, gente. Nós entramos em discussões que não era para a gente poder entrar. Essa briga não pertence. Sabe aquela briga da família lá? Ai, minha família sempre me envolve. Você que fica sempre metendo a colher onde não deve. Tem gente que tem senso de justiça, ele é tão religioso do lado de dentro, tão religioso, que existem situações que se você for tocar num assunto, não vai resolver, vai só alarmar uma situação terrível de guerra. Não, mas eu tenho que falar para minha amiga o que o namorado dela fez. Você não sabe se ela gosta dessa vida. Nossa, mas eu tenho que falar para minha amiga o que o marido dela está fazendo, o que está falando, aonde está indo, até que horas que ele está ficando lá. Você não sabe. Vai adiantar? Você vai arrumar uma confusão. Você vai falar para ela, ela vai falar, você foi naquele lugar. Vai falar com o marido, você foi naquele lugar que você não deveria ter ido. Quem te falou? Foi a Márcia. Tem Márcia aqui hoje? Não, mas a Márcia não faz isso não. Foi a Joana. Tem Joana aqui hoje? Se tem a Joana aqui hoje, se manifeste. Não? Em casa também não? Então vou continuar. Quem te falou? Joana. Aí lá vai o marido chamar a Joana. Ó, Joana, você foi falar para minha esposa, eu quero que você prova. E ela viu o cara lá mesmo. Ela viu, mas eu quero que você prova. Só que ela não tirou a foto, entendeu? Eu quero que você prova, Joana. Aí o que acontece? Chega quem? O marido da Joana. Aí o marido da Joana chega, o que foi que você está tirando satisfação? Aí arrumou a briga, o que aconteceu? Matou o outro, virou que a bagunça toda. Falta de sabedoria da nossa parte, falta de maturidade. Você quer saber aonde tem pessoas imaturas? Papai e mamãe que ficam entrando na briga das crianças. Para de entrar na briga das suas crianças, sabe por quê? Porque elas brigam, se arrumam um problema com outro adulto que não é tão maduro, aí vocês brigam e no outro dia as crianças estão brincando na mesma escola. Eles crescem e se tornam os melhores amigos. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de perdoar que nós não temos. Então, este é o ano de você tomar boas decisões, sábias. Ponto 3, se comporte como uma pessoa nobre. Isaías capítulo 32, versículo 7 e 8 vai dizer, as artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres. E graças aos seus feitos nobres permanece firme. O que é uma pessoa nobre? Uma pessoa nobre é aquela que tem valores morais como honestidade, lealdade, generosidade e bom caráter, que é digna de respeito e reverência, que tem grandeza de alma, altruísmo, bondade e magnanimidade. Essa é uma pessoa nobre. Se enquanto eu falava você viu que você tem essas qualidades, significa que você é uma pessoa nobre. E o que mais que os nobres fazem? Os nobres doam. Eu vim de uma família muito pobre, com a mente rica, mas financeiramente muito pobre. Então tudo que a gente ia fazer quando a gente tinha condição de fazer, a gente tinha que dividir. Só que deixa eu te contar uma coisa aqui, se Deus te prosperou, para de dividir. Vou falar de novo, se Deus tem prosperado você, está na hora de você parar de dividir. Este ano eu tive a oportunidade, o privilégio de fazer o Natal lá na minha casa. E aí eu convidei algumas pessoas e eles perguntaram quanto que era. Eu falei, não é nada, a mesa está preparada. Porque os nobres doam. Foi aniversário da minha mãe, 58 anos de idade. Falei, mamãe, o que nós vamos fazer no seu aniversário? Ué, meu filho, vamos para um restaurante? Percebi que a senhora não quer fazer comida, mamãe. Mas que tal a gente reunir na sua casa? Afinal, a senhora tem 11 netos, pensa. 11 netos num restaurante. Acho que é a primeira vez e a última que a gente entra nele. Ah, meu filho, mas é comida para muita gente. Pensa, 11 netos, né? Fora os adultos. Falei, mamãe, deixa comigo que eu vou preparar para a senhora dessa vez. Meu filho, mas nós temos que dividir. Porque minha mãe, por que ainda tem essa mentalidade? Porque minha mãe, gente, o pai dela morreu, deixou 12 filhos. Quando o pai dela morreu, deixou 12 filhos. E a minha avó, Margarida, que mãe dela, hoje já no Senhor, ela não tinha condições de bancar os filhos. Então, a minha mãe pegava comida no lixo para poder se alimentar. O meu avô ainda vivo, quando a minha mãe e os seus irmãos pediam algum dinheiro para o pai, ele jogava o dinheiro no chão, de tão ríspido que ele era, de tão duro que ele era. Então eu falei, mãe, dessa vez eu vou fazer isso, deixa que é minha conta.
Então, conversei com a Marina, nós preparamos tudo, compramos o presente, liguei para os meus irmãos e disse para eles, olha, vamos fazer, e eles falaram, então vamos dividir. Eu falei, não, dessa vez eu vou fazer tudo. Quero que vocês comprem um presente para ela, porque ela merece um presente. Ah, e o bolo? Eu falei, eu vou dar o bolo também. E o refrigerante? Cria vergonha na cara e compra o refrigerante aí, porque, vai, pensa bem, eu vou comprar refrigerante aqui em Lagoa da Prata, vai chegar aí quente, ué. Claro que é uma brincadeira, mas eles insistiram para participar, mas eu falei, não, eu quero doar. Por quê? Porque agora eu estou pensando como um nobre. Os nobres doam. Os nobres não dão tchau com a mão fechada. Mentalidade de nobreza. Louco. Porque se Deus pedir a sua alma hoje, para que vai ficar tudo que você tem guardado? Diz a Bíblia. Então os nobres doam. Eles conseguem fazer isso. Ponto 4. Celebra as pequenas conquistas. Lucas capítulo 16, versículo 10 vai dizer, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? De novo, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Preciso dizer uma coisa para você, e essa é uma boa palavra. Cuide bem das coisas emprestadas. Sabe o carro que você anda, que é do seu patrão, que é da empresa? Cuida bem dele como se fosse seu. Porque se você não está cuidando bem daquilo que é dos outros, Deus não vai confiar uma coisa boa na sua mão, não. Quem está dizendo isso é o texto bíblico, não sou eu. Se você não cuida bem dessa casa alugada, Deus não vai colocar a casa própria na sua mão, não. Então os meninos podem rabiscar a casa, deixa eles viver a infância, mas pinta esse negócio. Por que todas as vezes que a gente muda, nós já mudamos 4 vezes, né? E a gente sempre deixa o lugar melhor do que quando a gente pegou. Porque nós somos assim. Nós cuidamos bem das coisas dos outros e Deus só vem acrescentar na nossa vida. Tem gente que quando pede alguma coisa emprestada para você, você prefere dar. É ou não é? Falou, eu te dou, porque você já sabe o estado que vai voltar. Você fica até preocupado. O livro é uma coisa que eu não empresto. De jeito nenhum. Pergunta por quê? Porque se você não acredita que você pode fazer um investimento em você para melhorar a sua vida, e aí você pega o livro e marca e faz alguma coisa, e depois você vai reler novamente, está lá tudo como você tinha lido e marcado. Eu gosto de fazer isso. O que mais você precisa fazer nas coisas pequenas? Celebre a vida. Faça uma viagem. Leve alguém para jantar. Ofereça um jantar e faça um brinde. Simbolize que você está com uma taça poderosa na mão. Olha para a pessoa que está do seu lado. Faça esse exercício. E diz para ele, um brinde. Diz, vai. Isso, fala com ele, um brinde. Pergunta para ele, a quê? Diga, aos melhores dias da sua vida. O desejo do meu coração é ver o pôr do sol em Israel. Comece a celebrar o pôr do sol em Lagoa da Prata. Esses dias eu vi alguém menosprezando a nossa cidade. Meu Deus do céu, essa cidade é maravilhosa. Quem ama Lagoa da Prata, gente? Eu já percebi. Quem ama Lagoa da Prata? Deixa eu ver. Quem não ama Lagoa da Prata? A Inês não levantou a mão, mas onde ela vive agora? Chile, Panamá. Aí também, né? Mas eu amo essa cidade é maravilhosa, essa cidade é linda, essa cidade é incrível. Você precisa celebrar ela. Pergunta por quê? Porque quando você celebra os pequenos começos, Deus coloca você em coisas grandes e poderosas. Quinto, seja grato. A gratidão é a semente do mais, já dizia ou diz Dani Damasceno. O doutor Aldrin Marshall, que é um médico agora que, principalmente nesse nosso meio que nós conhecemos, está muito bem qualificado, diz que alimentar um sentimento negativo submete o organismo a um padrão de caos. Ao passar por estresses e emoções negativas, o padrão da variabilidade da frequência cardíaca torna-se desordenado, enviando sinais caóticos para o cérebro. O hábito de murmurar não é saudável,
pois gera um padrão de causa em nosso organismo. Além disso, a murmuração tem o poder de nos afastar de amigos e familiares e de nos fazer perder oportunidades de formar novos vínculos afetivos em razão de sua negatividade. Aprenda isso, viu? As pessoas não gostam de andar com outras pessoas negativas. Pessoas não gostam de andar com pessoas que só murmuram. Salmo de número 103, versículo 2 vai dizer: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Se o salmista está dizendo isso, é porque nós corremos o risco de nos esquecermos daquilo que Deus tem feito. Então, seja grato pelas coisas simples. Você precisa inverter os mas na sua vida, porque às vezes você vive tantas coisas boas, mas no meio das coisas boas que você está vivendo, você diz: mas o evento foi maravilhoso, mas o culto foi maravilhoso, mas o culto estava incrível, mas as crianças não param de gritar. Eu sei que você está pensando nisso. Pergunta como? Porque eu leio os seus pensamentos. Claro que não sou Jesus. Mas eu percebo que está te incomodando. Eu não estou nem um pouco incomodado. Então você tem que dizer: foi ruim, mas aconteceu isso de bom. Esse é o tempo de você se levantar. Literalmente. E se tem um motivo para você exercer sua inteligência emocional e ser grato. Dr. Aldrin Marshall diz que quando você pensa de forma muito negativa, escute isso que é importante. Quando você tem muitos pensamentos negativos, esses pensamentos trafegam em alta velocidade, trazendo um misto de emoções ruins, e o seu cérebro se acostuma a produzir pensamentos negativos.